Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Hilary e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu sketchbook. Eu já tenho um vídeo sobre meus materiais de arte, sketchbook aqui no canal, falando de alguns dos meus sketchbooks e tudo mais, só que eu encontrei o meu primeiro sketchbook. Eu nem lembrava dele, inclusive eu achei que aqueles que eu tinha mostrado, um deles era o primeiro, mas na verdade esse é o primeiro. Eu comecei a de fato desenhar mais, né, enfim. Eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, é um vídeo que as pessoas gostam bastante de assistir, acho que vocês vão gostar de ver. Desenhos bem iniciantes, né, porque era uma coisa que eu fazia ali por hobby e tudo mais, e ainda faço, mas agora tento me dedicar um pouquinho mais. E tava olhando ele aqui e vai ser bem legal mostrar pra vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar, vou colocar, né, vou mostrar ele de cima, mas primeiro eu só quero mostrar que ele é grande, assim, esse caderno, na verdade, da Canson. Uma gramatura um pouquinho mais alta do que uma folha normal. Eu gosto bastante dele por conta dessa textura da folha. Foi o primeiro sketchbook que eu tive, assim, com gramatura um pouquinho mais alta, sabe? Então, ele é meio sem graça, assim, preto, normalzinho, mas foi o único que eu encontrei que fosse uma gramatura um pouquinho melhor e que tivesse um tamanho legal também. Então, por isso que eu meio que acabei também me identificando com desenhar em papel A4, desenhos um pouco maiores, né, nessa fase aqui. Bom, então vamos lá. Primeiramente, abre aqui, daí tem essas páginas aqui falando sobre a França e tudo mais, enfim, eu nunca li isso aqui. Aqui, gente, eu tenho a primeira página que eu comprei alguns marcadores. Eu queria muito testar marcadores, eu achava super legal, porque as pessoas que falam de desenho no YouTube usam bastante, né? A maioria das pessoas usam marcadores. Nunca tive acesso, assim, né, a marcadores. Eu tinha acesso a canetinha e tudo mais. Então, quando eu comecei a conseguir comprar, assim, eu fui lá e comprei os meus primeiros marcadores, que inclusive são esses que eu tenho ainda hoje, que são da Magic Color. Como vocês podem ver, eles mancham bastante. E eu também não sabia usar e tal, mas eu gostava bastante, me divertia bastante nessa época, que foi em 2021. Aqui, testando, tá bem manchado, né, como vocês podem ver, esse marcador, ele mancha bastante. Aqui eu tava testando algumas coisinhas, tentando desenhar corpo, que eu nunca fui muito boa. Eu gostava e gosto ainda muito de pegar fotos, assim, no Pinterest e desenhar, né? Tipo, tentar copiar a foto. Eu acho que esse é um excelente exercício. Antes eu ficava tipo, ai, nossa, eu vou copiar e tal, mas já vi diversas pessoas falando, e agora que eu tô fazendo curso de desenho, as pessoas realmente indicam você, enfim, pegar uma foto e copiar, pegar um desenho de um outro artista e copiar, mas se você for postar, depois dá os créditos pro artista, né? Eu até tenho alguns desenhos no Instagram postados que foram referências que eu peguei de outros artistas, e aí você marca o artista. Então, esse aqui foi o primeiro rosto maior que eu desenhei que eu pintei com marcador. Eu quero ainda testar os marcadores da Copic, que falam que é uma das melhores marcas, né? Mas pra vocês verem, né, gente, como eu amo desenhar rosto. E olha como mancha. Tipo assim, esse aqui é o desenho. E aqui do outro lado. Esse desenho aqui, tadinha. Esqueci só de desenhar a testa, né? Só faltou a testa. Aqui eu já comecei a pesquisar mais sobre proporções e tudo mais. E aí eu já tentei desenhar alguma coisa mais dentro das proporções e tudo mais, né? Mas foi, acho que, um dos primeiros desenhos que eu fiz dessa forma, assim. Achei meio difícil e aí, sei lá, pra mim não era tão relaxante fazer dessa forma. Eu preferi voltar a desenhar sem usar proporções, só pra relaxar mesmo. E é isso, né? Se você vai tentar melhorar um hobby ou, tipo, tentar melhorar técnica e é estressante pra você, é melhor continuar fazendo da forma que você tava se sentindo relaxado, né? Então, nessa época aqui foi o que eu optei por fazer. E aí voltei a desenhar sem me atentar a esse tipo de coisa, assim. Mais um desenho de uma menina, né? Bem parecida, na verdade. Aí aqui eu comecei a testar. Eu sempre gostei muito de desenhar olhos, né? E aí aqui eu comecei a testar sombra, tipo, com lápis 2B, assim. Mas eu não tinha noção nenhuma, né, gente? Ó. Aqui. Ó. Mas é muito legal fazer esses exercíciozinhos assim. Você fica assistindo uma série, eu ficava assistindo série e ficava rabiscando papel.
Foi, filha? Deixa eu abrir a porta do guarda-roupa pra Mabel. Aqui, eu adorei esse rosto aqui. Bem marcado, eu adoro fazer isso bem marcado aqui embaixo. Ó. Aqui eu arrisquei desenhar umas plantinhas. A gente tinha comprado algumas plantinhas pra nossa casa, então eu desenhei. Que era uma planta laranja, bem linda também. E eu adorei desenhar plantinhas, acho que aqui atrás tem mais. Aqui tem mais. Aí aqui eu já peguei algumas referências no Pinterest, pelo que eu me lembre. Aí aqui eu vi alguns desenhos com lápis de cor e quis testar. Acho que esse desenho eu copiei também, de alguma referência do Pinterest. Mas eu achei tão fofinho. Geralmente eu pego assim pra desenhar uma base, por exemplo, o corpo, né? E aí eu mudo o cabelo, por exemplo. Podia ter o cabelo curto, eu coloco um cabelo comprido ou um cabelo crespo, mudo a cor da pele, enfim. Pego assim pra eu ter mais ou menos uma base do que é essa posição, né, que o desenho tá. Aí aqui eu comecei a desenhar umas fadinhas, que eu também tava nessa pegada de fadinhas, desenhos mais fofinhos e tal. Aí aqui, nossa, eu lembro que no dia que eu desenhei esse aqui, eu fiquei tão feliz, tipo, eu achei muito legal e adorei essa bruxinha aqui também. Não sei se dá pra ver direito. Ó. Eu gosto muito dessa coisa de fada, de bruxinha e tal. Não desenho muito, mas é algo que me interessa, assim, eu quero começar a desenhar mais. E eu gostei porque aqui eu já fiz algumas sombrinhas, sabe? Achei bem legal de fazer esse desenho. Aqui outro. Aí aqui testando marcadores de volta, tentando aplicar em outras referências e tal. Aqui eu tentei desenhar um cenário, né? Porque eu geralmente ou só desenhava pessoas ou só desenhava rostos, assim. E aí eu comecei a perceber mais cenários, assim, e desenhar. Mas também tudo bem reto, né? Bem... um gatinho aqui, eu não tinha gato ainda. Aí aqui tem a estante, que era da minha casa na época. Coloquei alguns livrinhos aqui que eu tinha também. E eu gostei bastante desse desenho, eu ainda gosto dele, acho ele bem fofo. Gente, esse desenho, eu fiquei tão orgulhosa dele. Nossa, eu fiquei muito orgulhosa. Eu acredito, com certeza eu copiei, né? Mas acho que foi o primeiro desenho, assim, que eu senti que eu consegui dar profundidade e tal, mesmo copiando, sabe? Era uma caricatura de um idoso. Eu não lembro direito se eu copiei esse desenho ou se era uma foto, enfim. Mas, nossa, eu sou muito orgulhosa desse desenho. Eu acho muito legal essa parte aqui dos olhos, eu acho bem expressivo. E nessa mesma pegada aqui, já comecei a desenhar idosos, que eu comecei a perceber esses músculos aqui do pescoço e tal, eu sentia que dava pra me dedicar nisso, achei bem legal desenhar essa parte. Opa, achei que já ia pra outra página. Aqui alguns desenhos de observação que eu fiz de uma garrafinha de um copo que não deram muito certo. Aqui eu comecei a desenhar de novo, né? Peguei foto de referência de novo e tal, para desenhar idosos. Essa aqui eu quis desenhar... Não sei se vocês viram aquela série Made. E aí eu quis desenhar a personagem, que eu gostei muito, foi uma série que eu adorei, fica a dica de série. Aqui é um desenho que eu tava numa casa da praia e o André tava aqui nessa poltrona e eu quis desenhar ele, assim. Só, né, coitado, ele ficou com um corpo enorme e umas pernas bem curtinhas. Acho bem legal pegar ele depois, assim, de 3 anos e conseguir lembrar desse momento, porque eu lembro exatamente o momento que eu tava desenhando. Assim. Esse aqui foi um desenho que era de uma brincadeira. Eu sempre gostei de brincar com os meus primos de desenhar... Tipo, não fazer competição de desenho, mas eu sempre colocava, tipo, várias características em papeizinhos picados, cada um pegava uma quantia e aí a gente tinha que desenhar um personagem com aquelas características, sabe? E aí nesse dia aqui eu lembro que eu peguei uma mulher de cabelo curto, enfim, não lembro as características, mas o principal era o cabelo curto. Ele desenhou meu primo, e eu desenhei esse. Aí aqui eu comecei a usar mais aquela caneta, essa caneta é completamente perfeita, inclusive as minhas já estão bem velhas, todas mordidas por gatos.
que comprar outra, porque elas são muito boas pra fazer detalhe, assim. Aqui, não sei se vai dar pra ver bem, porque tá com o lápis bem fraquinho, era uma tentativa de desenhar a casa da minha cunhada, que a gente foi jantar lá um dia e tal, e aí, enfim, era uma tentativa de desenhar o quarto que tinha o piano, ela lendo, a mesinha que a gente jantou, o quarto dela. Mas eu acabei não dando continuidade nesse desenho, porque eu não tava conseguindo fazer o restante aqui, sabe? Do corpo humano. Aí aqui mais rostinhos, né? Sempre rostos muito expressivos, eu gosto muito de dar ênfase pros olhos. Sempre testando olhos, né, gente? É uma coisa que eu gosto muito mesmo, como vocês podem ver. Aqui mais um. Aqui eu lembro que eu tava testando muito, assim, testando desenhar diferentes tipos de olhos, desenhar a boca, porque eu tenho dificuldade em desenhar a boca, né? Tipo, se for um estilo de boca eu consigo desenhar, mas eu preciso aprender, por exemplo, se eu vou desenhar uma pessoa específica, desenhar a boca daquela pessoa, não uma boca, tipo, pra todo mundo, né? Então é pra isso que o curso tá servindo também. Aqui provavelmente eu dei pra minha priminha, enfim, pra alguém pra desenhar. Aqui eu já comecei a desenhar com giz pastel. Gostei bastante desse desenho. Dá pra perceber que já tem um pouquinho mais de... Eu tentei, né, fazer alguma luz e sombra. Aqui, esse desenho eu fiz inspirado naquele livro, que eu não sei se vocês leram, mas recomendo lerem. Pequena Coreografia do Adeus. Eu desenhei como eu imaginei o cenário do quarto da menina, que é a personagem, Júlia. Eu não lembro se é Júlia mesmo o nome dela ou se eu inventei esse nome. Eu gostei bastante, assim. Desenho rapidinho e eu adorei. É um livro muito bom. É um dos melhores livros que eu li, assim, nesses últimos tempos. Faz pensar bastante. E acho que esse... Ah, não, tem mais um aqui, de giz pastel também. Como vocês podem ver, eu adoro essas cores, né? Sempre uso as mesmas cores, verde, vermelho. E acho que é isso, gente. Fim. Tem um outro sketchbook aqui, que ele é mais recente, mas eu vou mostrar pra vocês também. Não é um sketchbook, é um bloco de papel, né? De papel pra aquarela, assim, que eu ganhei de aniversário de umas amigas. E ele é muito bom porque ele é texturizado. Pra pintar com giz pastel é bem legal. Aquarela eu nunca testei, então não sei. E aí aqui eu já comecei a desenhar com esse papelzinho com textura. Achei bem diferente, né? Mas gostei bastante. Aí aqui tentei misturar algumas coisas, tentei misturar lápis com tinta, com giz. Tava testando coisas, assim. Aí aqui eu já tentei desenhar atrás, que aqui atrás ele é liso. O desenho aqui também foi com uma referência de alguma artista, que eu não lembro o nome, gente, mas é uma referência. Aí tem esse aqui também, que eu fiz com tinta, o cabelo, e aqui com giz pastel. Eu gosto bastante desse desenho também, acho ele bem expressivo. Esse aqui eu fiz depois de um longo tempo que eu fiquei sem desenhar, foi esse ano. Enfim, eu gostei dele, mas um braço ficou maior que o outro e tal, mas eu gostei do estilinho dele, assim, o rostinho dela também. Esse aqui também foi com uma foto de referência. Eu adorei esse desenho, adorei os detalhes aqui do pescoço. Gostei das cores também. Acho que esse é o último desse bloco aqui, vamos ver. Tem muitas páginas dele, mas eu quero guardar ele pra quando eu começar a pintar com aquarela, que eu acho que vai ser bem interessante. As folhas dele são super boas. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo sketchbook. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Espero que tenha incentivado vocês também a desenharem, mesmo que não seja com perfeição, seja só por gosto mesmo, por hobby. Não esqueçam de curtir o vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.